A Paula, filha do pastor Marcos Cabral, da minha filha Aniele, e hoje está conosco no culto, não é? Muito feliz em poder estar aqui na igreja. O pastor Cícero, domingo passado, me pegou de surpresa. Eu vim para a ceia, chegou aqui e falou: pastor, o senhor vai ministrar. E engraçado, parece que não, mas eu ministro, né, apacentei igreja, presidi convenção, reuniões de obreiro, encontro de casais, mas eu tenho muita dificuldade. Quando às vezes fala comigo, o senhor vai ministrar, eu já saio. Quando terminava o culto da terça-feira, eu já saía preocupado com a outra terça que eu tinha que ministrar na igreja, não é? Primeiro, eu já disse aqui, um dia uma pessoa me chamou e falou: pastor, o senhor tem que ir para uma reunião tal de coach. Eu falei: o que é isso? Falei: não, lá a gente aprende umas palavras de alta ajuda, de impacto, que impacta a igreja. Eu falei: mas muda a vida do crente ou esse negócio ou não? Ele falou: não, é só para ajudar a pregar. E esse dia me chamaram também para me subir uma serra, umas montanhas, que eu tinha que ser um tal de legendário, que eu ia aprender se eu era homem ou não. Eu fui mais de 68 anos, se eu não sei se eu sou homem até hoje, não vai adiantar eu subir uma serra, não vai resolver nada, não é? Não, mas os pastores estão indo. Eu falei: rapaz, se o pastor Cícero for, eu vou, ele é o meu pastor, eu vou esperar ele. E uma que eu tenho 2 joelhos operados, e eu não vou dar conta de subir esse morro, não é? Mas se ele foi, aí se eu cair ele me carrega, né? Mas o pastor Cícero não foi, eu estou quieto aqui, não é? Sem ir nesse negócio. Então são muitas coisas, né? A primeira igreja que eu apacentei foi Buriti Alegre, 1982. Primeira igreja, bem jovem, eu e a Lucivalda chegamos ali, não é? Para ganhar alma para Jesus. Eu me lembro que a gente fazia um trabalho em Itumbiara, ao ar livre, e eu cheguei em Buriti. E aprendi com os pastores mais velhos, né, que a gente ia para a Bíblia e oração, não é? E eu me lembro que naquela noite eu tive um sonho, que eu sonhei, eu cheguei lá, o primeiro culto, eu falei: não, eu montei um som e fui para uma praça. Em Itumbiara a gente fazia aqueles cultos ao ar livre. Eu falei: não, cidade pequena, logo que eu chegar aqui eu rebento a boca do balão, ganho esse povo tudo e pronto, porque Itumbiara a gente fazia. Armei um culto à tarde no domingo, na porta de um bar, tinha muita gente. E, irmãos, o primeiro culto que eu fui de Gil bêbado, quase acabou com o culto. Preguei feito um condenado, não ganhei uma alma. Eu falei: isso aqui, negócio aqui é diferente. Fui embora para casa, preocupado com aquilo. Falei: meu Deus, como é que eu faço? Orei. À noite eu tive um sonho. À noite eu sonhei que eu estava num córrego pescando. Eu armei uma rede para pegar peixe. No córrego tinha muito peixe. Fechei com a rede. No sonho, irmão, os peixes passavam por baixo da rede, pulava por cima, dava ré, não caiu um peixe na rede. No sonho, no sonho chegou uma pessoa perto de mim e falou para mim: olha, aqui não pega com rede, aqui se pesca com anzol. E eu acordei. No outro dia eu peguei um bocado de folheto e fui para a rua. Andei casa por casa. Casa por casa. Mas engraçado, aí eu tive um pensamento, não foi visão, não foi anjo, porque o povo arruma uns anjos, né, irmãos? Esses anos de crente, tudo, nunca vi um anjo. Não sei se você já viu, eu nunca vi, né? Espero um dia ver, não é? Quando chegar no céu. Mas tem crente que vê anjo, tem crente que vê diabo, amarra o diabo, solta o diabo. Eu até hoje nunca dei conta de amarrar o diabo, ele nunca me amarrou, nunca amarrei ele, não é? E assim vai. E eu me lembro que toda casa que eu fui, até alguns irmãos, tinha poucos crentes lá. Buriti Alegre, o pastor que trabalha aqui, ia para dirigir a congregação, um plantava horta, outro arrumava sapato, outro vendia picolé. Eu falei: gente, eu não sei plantar horta, eu não sei vender picolé, que eu vou chupar esse picolé tudo, se eu sair na rua com esse carrinho de picolé. Não vou vender vou chupar tudo, vai dar prejuízo ainda, não é?
e eu não sei arrumar sapato. Falei, vou ganhar alma. E toda casa que eu fui, pastor Cício, todo mundo ia num benzedor tal de Baltazar, que tinha no pé de uma serra, um feiticeiro lá, até muitos crentes, irmão, ia lá benzer os filhos de vento virado. E eu falei, eu vou lá nesse Baltazar. Fui lá, cheguei lá, falei, Baltazar, deixa eu falar uma coisa para o senhor, sou pastor da Assembleia de Deus, estou aqui e eu faço uma reza que você não faz. E essa reza que você faz eu também não faço. Se alguém não der certo com a sua reza, manda lá para mim que eu tenho uma reza diferente da sua. Ele me deu pão de queijo, tomei café com ele lá, fui embora. Irmão, na terça-feira ele mandou o primeiro casal para a minha reza. Esse homem estava com ele, pastor Cício, há mais de 4 anos para parar de beber. Irmão Geraldo, e não parava de beber. 4 anos no Baltazar. Ele ficou comigo 2 meses. No 4º mês, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e ele desceu as águas. E tinha um irmão que chegava em mim e falava, pastor, como é que o senhor aguenta esse homem? Ele tocava violão. Irmão, quando ele chegava bêbado na igreja, mas ele chorava, ele cantava. Era uma maravilha. Até Jesus libertou ele. Estou falando isso pelo trabalho que o pastor Cício está fazendo aqui, né? Levando esse negócio aí na rua. E o evangelho é assim. O evangelho de Jesus, quando a igreja Assembleia de Deus começou, faz 115 anos agora, irmãos, nosso pregador mal sabia ler. Vocês sabiam disso? Pastor Anselmo Silvestre foi pastor em Belo Horizonte, morreu com quase 100 anos. Foi consagrado pelos missionários. Pastor Anselmo Silvestre era um morenão, irmão, um pretão. Chegava nas convenções, pastor Cício, não lembro, pastor André Custódio conheceu muito ele. Ele cantava um corinho. O fogo começa no altar. Para começar, ele não falava altar, ele falava altar. Pastor de Belo Horizonte, toda Minas Gerais, aceitou Jesus, era um chapa, carregador de caminhão, aceitou Jesus, aprendeu a ler na Bíblia, dirigiu Minas Gerais, ganhou alma que não foi brincadeira, mas apareceu um povo hoje, irmãos, que para entender o que eles pregam, às vezes você tem que ter um dicionário e assim mesmo não está fácil, não é? Mas o pastor Cício falou para mim, pastor, o senhor vai cantar um hino. Eu nas igrejas que eu apacentava, eu cantava. Eu sou muito difícil me acompanhar, porque eu sou ruim mesmo. Não é que os irmãos, eu não sei se vocês vão dar nem conta de me acompanhar, mas se der, ok. Eu vou cantar o hino aqui. Falei para o pastor Cício que eu cantava, e eu não desobedeço o meu líder. O pastor Cício é o meu pastor, é o meu líder espiritual, é o pastor da minha alma, não é? E eu tenho que obedecer. Vamos lá, eu vou na frente, vocês vão me acompanhar. Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Essa rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos os meus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Esta rocha é água e quem tem sua mágoa, Ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele eu tenho paz. Tem paz verdadeira, quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade e se creres nele te libertará. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Amém, irmão? Obrigado, meu irmão. Irmão, faz muito tempo que eu não canto na igreja. Vai fazer 4 anos que eu jubilei. 43 anos ministrando e pregando todos os domingos, quase todos os domingos.
e às terça-feira, com algumas exceções que a gente viajava, não é? E pastor é assim, quando você passa, às vezes eu passava uns 30 dias sem ministrar nas terça-feira, tinha irmão que chegava, pastor, o senhor está desviado? Eu falei, não, estou descansando. Tem irmão que acha que a gente desviou, né? Então eu tinha que ministrar. Então a gente tem muitos trabalhos, muitos esboços, mas eu confesso para os irmãos que é uma mensagem simples, é Bíblia, né? Não aprendi outras coisas, até tentei, irmãos, mas nunca dei conta de profetizar sem Deus falar, nunca dei conta, nunca aprendi isso, não é? Mas eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica, e eu quero trazer um assunto. O pastor Cícero falou que era um culto, e eu vou trazer uma palavra, eu não sei se ela vai ser evangelística, eu não sei se ela vai te curar, eu não sei se ela vai resolver, vai depender do irmão, não é? Porque às vezes, mas não, depende de nós, não é? Jesus foi muito claro, se bater, eu abro, se pedir, eu dou, se me buscar, recebe, não foi assim? Então, eu vou trazer uma palavra aqui, pastoral aos irmãos, dentro da Bíblia, porque não é exortação, porque nós temos pastor nesta igreja, o anjo da igreja que nos exorta, que fala de usos e costumes, mas eu quero trazer aqui, lá em 1 Samuel, vai nos chamar muito a nossa atenção, em 1 Samuel, capítulo 22, o versículo 1, e o versículo 2, que diz, então veio Davi a Nobe, ao sacerdote, não, capítulo 22, eu estou lendo 21. Então Davi se retirou dali, e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e desceram para ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso ou amargurado. E Davi, ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. O que eu quero trazer para nós aqui nesta noite, é um trabalho que nós temos já há muitos anos. O que eu quero falar, que nós como crente, como influenciador, nós devemos zelar daquilo que Deus nos deu, como crente, como influenciador, até irmãos que têm lideranças na igreja, irmãs, obreiros, nós somos influenciador. Crer em Cristo através da nossa influência, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de tratar, da nossa maneira de ser cristão, de ser discípulo de Cristo. Muitos poderão crer, a nossa família, a nossa casa. Irmãos, a coisa mais fácil é eu ser pastor aqui, o difícil é ser pastor na minha casa, apacentar a alma dos meus netos, apacentar a alma da minha esposa, apacentar a alma dos meus irmãos, da minha irmã, apacentar a alma dos meus cunhados, das minhas cunhadas, da minha sogra, do meu sogro. Coisa mais fácil é ser pastor aqui, mas ser pastor fora daqui. E nos chama a atenção que Davi, ele fugiu de Saul 3 vezes, mas aqui, quando os seus irmãos, os irmãos de Davi, souberam que ele estava em Adulão, eles foram para lá, mas não foram sozinhos. Preste bem atenção, que diz aqui a história bíblica, que todo homem desgostoso, todo homem endividado, amargurado, foram para lá. Foram para lá.
Davi numa caverna, correndo de um homem que Deus ungiu rei. Israel pediu e Deus deu. Cuidado, o que às vezes a gente pede para Deus. Um dia o irmão chegou, pastor, Deus me deu uma treva. Eu falei, você pediu o quê? Para eu pedir isso aqui. Deus te atendeu, Deus te deu. Pastor, eu pedi para Deus um emprego que acabou com a minha fé. Nós temos que saber, Israel pediu um rei, e Deus deu a ele um rei, conforme o que eles pediu. E até um determinado tempo, esse rei foi abençoado por Deus, foi ungido por Samuel. Alguém chegou, está na Bíblia, e falou, Samuel, esconjura Saul. Esconjura Saul. Fala que Saul não presta. Fala que Saul não vale nada. Fala que Saul é um zero à esquerda. Fala que Saul não é ninguém. Samuel falou, mas foi eu que ungi ele. Eu que ungi ele. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar? Eu que ungi ele. Ah, isso aqui não presta. Pastor Cício, não vai ter glória a Deus hoje não. Isso aqui. Mas alguém um dia falou, pastor, o senhor que consagrou. Eu falei, pois é, e como é que eu vou falar que eu consagrei? Eu que levei ele, eu que estendi a mão. Mas Deus age, Deus trabalha. Deus não é o homem para que minta. Deus não é o homem para que se engane. Deus não é o homem para que alguém tapeie. Não, Deus é diferente. E Davi esconde na caverna de Adulão, e 400 homens com a vida acabada, com a vida desgraçadamente liquidada, endividado, amargurado, rebentado, desgostoso. Irmão, se coloca no lugar de Davi, numa caverna, correndo de um rei ímpio, mau, cruel, querendo matar. E Davi vai para uma caverna e chega lá 400 desviado. Não orava, não dava glória a Deus, não lia a Bíblia, não entregava um dízimo, não dava uma oferta, não ganhava uma alma. Arrebentado. Ele já teve 3, glória a Deus, já tá bom. Arrebentado. Chegou lá esses homens. Davi precisando de guerreiro, de instrutores, de pessoas. E chega esses homens, pastor Cício. Mas diz a Bíblia que esses homens chegaram lá. Olha, na caverna de Adulão, 400 homens. Sabe o que é que a filosofia diz? Aquele Jean Russell, ele diz que o homem é produto do meio. O ambiente determina quem serão as pessoas. Ele é do meio, ele é ambiente do meio. Mas Davi não. Davi era salvo, Davi era crente, Davi era temente a Deus, Davi tinha uma fé em Deus, Davi acreditava em Deus. Davi sabia quem chamou ele para governar Israel. Irmãos, a diferença hoje é que nós estamos muito apavorados.
Ah, será que é a direita? Será que é a esquerda? Será que é no centro? Irmão, o homem por mim, ele pode ir na lua, ele pode voltar da lua, ele pode ser da esquerda, ele pode ser da direita, ele pode ser do centro. Eu confio e espero em Deus. A igreja é de Deus. Deus é que é o dono desta obra e desta igreja. Vocês passaram por problemas e vendavais aqui, parecia que tudo estava liquidado, mas Deus está construindo e reconstruindo, porque Ele é Deus. Davi, chegou aqueles homens lá, irmão, já pensou, 400 homens, irmão, o crente, ele tem a capacidade de influenciar. Nosso mestre, olha o que é que o Senhor diz no Sermão da Montanha. Ele afirmou: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Sal tem a capacidade de influenciar onde chega. Irmão, mesmo em coisas doces, se você jogar um pouquinho de sal, você vai ser possível você notar que o sal está presente ali. Faz um pudim e me convida, pelo amor de Deus, mas não põe sal não, deixa só o pudim, eu vou lá na sua casa. Pudim é bom demais, não é? E cocada, é muito bom, não é? Se você jogar um pouquinho de sal, você vai ver que ele está ali. Ele está ali. Por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra. A igreja, ela influencia. A igreja, ela faz a diferença. Irmãos, nós fazemos culto de cura, nós fazemos culto de renovo, nós fazemos culto que o cego anda, nós fazemos culto que o aleijado vê. Nós não fazemos. Tem a tarde da bênção, tem a noite da vitória, tem a noite, irmãos. E é bom fazer e precisa fazer, mas a igreja, ela tem que fazer a diferença, mostrar Deus. Irmão, Jesus passa e ressuscita o Lázaro, e Lázaro vai embora. Não precisa ninguém pregar que Jesus ressuscitava morto. Aonde Lázaro passava, eles olhavam: Jesus ressuscita morto. Jesus ressuscita morto. Mas como é que você sabe? Olha o Lázaro passando ali, ó. Onde Lázaro passava, ele sabia que o Lázaro ressuscitou. Irmão, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. O que é uma pessoa nascida de novo? Aquele que mentia não mente mais, aquele que jogava não joga mais, aquele que brigava não briga mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que batia não bate mais, aquele que maltratava não maltrata mais, aquele que enganava não engana mais. Ele nasceu de novo, é nova criatura. Ele influencia. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Eu sou pastor há 45 anos. Fui pastor em Acreúna quase 16. Em Tumbiara, sozinho, sem o meu pai, quase 16 anos. E eu falava, eu chegava num banco, a hora que eu entrava, as senhoritas, senhoras, senhor que estava lá: ô pastor Efraim. Se eu chegasse na prefeitura: oi pastor Efraim. E se eu chegasse no Baixo Meretriz e apertasse lá, alguém ia falar: o pastor Efraim chegou. Aonde você for, você é pastor. Aonde você for, você é crente. Aonde você pôr a planta do seu pé, Deus chega com você. Ele é presente. Pastor, e a luta? Graças a Deus que você está tendo luta. O dia que essa luta acabar, acabou. Eu sempre falava na minha igreja lá: irmão, se você não está sem nenhuma cruz, pelo amor de Deus, não vai embora não. Eu vou orar. Quando você chegar na sua porta da sua casa, a cruz já está lá te esperando. Crente tem que ter cruz, para saber quem é o Deus, como é que ele age.
Um dia o pastor X vai me dar uma oportunidade, eu vou contar para vocês as cambotas, as lutas, as perseguições, os xingatórios. Eu já fui chamado de maconheiro, eu já fui chamado de vendedor de droga, eu já fui chamado de ladrão, eu já fui chamado de adúltero, mas graças a Deus, sempre lavado no sangue de Jesus Cristo. Sempre. O diabo nunca chegou, nunca cheguei num demônio, numa pessoa endemoniada e falava, sai, em nome de Jesus. O diabo ia embora, não tinha nada para falar. Porque Deus na vida, nas lutas, irmãos, nas lutas, nos problemas. Pastor Cícero, já estou acabando. 400 homens, irmãos, olha, influenciar positivamente as pessoas que estão debaixo de nós, da nossa liderança, pessoas que moram conosco, influenciar positivamente as pessoas que nós conhecemos, que andam conosco, que trabalham conosco, que congrega conosco, em um ambiente de crise, irmãos, lança palavra de prosperidade. Eliseu, em meio à fome, ele lançou palavra de prosperidade, lá em 2 Reis, capítulo 7. Ezequiel, em meio à morte, profetizou palavra de vida, lá em Ezequiel, capítulo 37. Davi, em Adulão, ele compôs o Salmo 142, que diz, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, em tudo que tem na terra dos viventes, o Senhor é meu. O refúgio de Davi não era Adulão, não era aquela caverna, mas era Deus. Não era a caverna, era Deus. Eu disse domingo aqui, que tem uns pregador, e a gente acha bonito, e até paga para eles virem, não é? Vem de avião, dorme nos hotéis, e aí um dia eu estava ouvindo um pregador desse, que eu até ajudei a pagar, irmão, deixei de comprar um sapato, para ajudar a pagar ele, aí ele veio na mensagem, ele falou para nós, o leão não comeu Daniel, porque Daniel era espiritual, e os irmãos, irmão, o leão não comeu Daniel, porque Deus fechou a boca do leão, não tinha nada, é porque Deus fechou a boca, e o leão até hoje não comeu você, não acabou com você, porque Deus está fechando a boca dele. É Deus, é Deus, é Deus. Ah, pastor, não é eu não. Não, você não é a última Coca-Cola do pacote, você não é a última cocada, não. Nós somos alguma coisa, porque Deus habita em nós. Cristo habita. Não é a caverna, é Deus, é Deus, é Deus na caverna, é Deus. Chegou lá, Davi, irmãos, compôs um salmo. Nós devemos influenciar, irmãos, coisas que não estão bem. O jornal já está falando, irmão, aquela Maju da Globo, meu Deus do céu. Você começa a ouvir, aí está ouvindo, vai passar o Fantástico. Nossa, meu Deus, é tanta miséria, é tanto trem, é tanto roubo, é tanta coisa. E você acha que isso vai acabar? Pastor, mas se sair para a direita acaba, se sair para a esquerda acaba, não, mas pode ser esquerda, direita, do meio, do lado. Irmão, o mundo jaz no maligno, o mundo está em treva ele vai ficar. Irmão, esse mundo ainda está de pé por causa da noiva de Cristo, por causa da igreja. Olha o que diz a Bíblia: enquanto Noé não entrou na arca, casava-se e dava em casamento até o dia que Noé entrou na arca. O dia que Noé entrou na arca, acabou casamento, acabou festa, acabou tudo, porque Noé entrou na arca. Enquanto a igreja estiver aqui, ainda tem comida, ainda tem água potável, ainda chove, porque Deus cuida da igreja. Deus fez uma aliança com a igreja.
Eu posso quebrar a minha aliança com Deus, mas Deus não quebra comigo. Mas se andas, crei-me que anda verás se anda mais. Deus não quebra a aliança que Ele fez com você. Por isso que João falou: filhinhos, é bom que você não peque, mas se você pecar, tem Jesus Cristo, o advogado. O problema de Jó, irmãos, é que não tinha Jesus. Se tivesse Jesus, mas está na Bíblia? Não está não, eu que acho. Está na Bíblia não. Mas se tivesse Jesus, Jó não tinha passado por onde passou. Como o senhor fala, pastor? Eu falei: simples. O diabo foi lá e falou para Deus: você já viu Jó? Vi. Crente, né? Crente. Isso, o senhor der um cascudo nele, acabou. Ele xinga tudo. Tem crente que xinga mesmo. Ele falou: não, pode ir lá. Dá um cascudo, ele veio e deu um tapa. Pá! Jó, tadinho, acabou com tudo. Tapa que o diabo deu. Ainda tem crente que quer amarrar o diabo. Tapa, pá, Jó, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou, matou os filhos. Irmão, sabe o que é enterrar 10 filhos? Você sabe o que é isso? Enterrar 10 filhos. Ainda tem gente que vem pregar para a gente que a mulher de Jó é doida. Rapaz. Acabou. Jó adorou a Deus, o diabo foi. Veio de novo. O diabo não desanima não, veio de novo. Mais outro tapa. Pá. Bagunçou tudo. Jó sofreu. Mas o diabo foi de novo. Mas Jesus já estava. Jesus já estava. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se fosse aquele pregador que a gente paga, pega, pega. Eles falam assim, né? Pega, pega, que eu vou falar. Não, se pegar nada, fica quieto. Não mexe com pegar ninguém não, fica tranquilo. Mas eu vou te falar para você. Simples. O diabo veio de novo, meu irmão. Quando o diabo chegou, aí Jesus estava. Aí o diabo falou assim: Deus, eu queria pegar Pedro. Eu queria passar ele numa peneira. Quero peneirar ele. Aí Jesus já estava. Jesus falou assim: não, pai, faz não. Eu estou lá perto dele. Ele não aguenta pancada, não. Não deixa o diabo, que ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta. A diferença de Jó com Pedro é essa: que Jesus não estava, mas agora Jesus estava. Você entendeu? Você pegou? Pegou. Tem uns pregadores, além de chiar, eles chia, né? Aprendeu a chiar também. Aí a gente não aprendeu esse trem, mal ganha uma oportunidade, né, irmão? A gente não aprendeu. Aí é porque Jesus estava. Você entendeu que Jesus está? O diabo pode até beirar a sua casa, mas ele não entra. Ele pode até passar na sua porta, mas ele não te vê. Por quê? Porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, mas você não é atingido, porque o sangue de Jesus Cristo cobre a sua casa, cobre o teu lar, a tua família. Tua filha não perdeu, o teu filho não perdeu e nem vai perder, porque Deus está na caverna. Deus está na caverna. Influencie lá, faça a diferença lá. Fala quem é Jesus, fala quem é Deus. Pastor, eu estou apanhando tanto. Apanhe e adore a Deus. Sofra e adore a Deus. Acredite que Ele vai agir. Irmão, 400 homens, saiu de lá tudo mudado. Saiu de lá tudo diferente. Agora não era 400 atrapalhado, endividado. Olha a diferença. 400 homens, agora saiu guerreiro. De lá saiu, eu não tenho como ir mais na frente, mas eu queria falar sobre Samar, que defendeu as lentilhas, mas eu prometo que se o pastor Cício me avisar, eu volto de novo. Aí vocês pegam! Tá bom.
Eu volto de novo e termino, não é? Mas, irmãos, de lá saiu 37 valentes de Davi. Davi tinha 700 guerreiros, diz Flávio Joséfo, que atirava com a pedra de funda a 500 metros e cortava um fio de cabelo. Davi saiu de lá guerreiro, saiu homem mudado. 400 homens, não influenciou um, e um só influenciou 400 a mudar de vida, a confiar em Deus, a esperar em Deus, e saiu um exército armado. Irmão, nós vamos sair daqui um exército de homens e mulheres, cheio da graça, cheio da fé, da convicção que o Senhor é Deus e é Ele. Amém, igreja? Obrigado, pastor Cícero. Quantos foi abençoado? Diga graças a Deus. Bênção de Deus ouvir palavra, né, irmão? Eu sempre amei ouvir o pastor Efraim pregar. Eu lembro quando eu tinha... O pastor Efraim não é velho não, viu, irmão? Porque velho é o capeta, né? Eu lembro do pastor Efraim ministrando. Eu tinha meus 12, 13 anos. Muitas vezes eu era líder de jovens do ministério aqui, Mover do Espírito, e nós íamos lá em Acreúna, ouvir o pastor ministrar, participar do congresso de jovens ali, alguns dias, no final de semana, e nós ficávamos hospedados, naquela época, centenas e centenas de pessoas de todo o estado ia participar do retiro ali em Acreúna, e nós ficávamos hospedados ali dentro do anexo ali da igreja. Tinha uma escola, né, pastor Efraim, que o senhor construiu lá, e nós ficávamos hospedados lá. E algumas vezes nós convidamos o pastor Efraim para estar ministrando aqui, né? E ele ministrou. E algumas vezes ele cantou esse corinho que eu amei. Eu falei, eu tenho que ouvir. Eu ouço esse corinho na internet, mas não é a mesma coisa de ouvir do pastor Efraim. Eu gosto do pastor Efraim. Amo a vida do pastor Efraim. É um pastor, meu amigo, meu pastor, né? E temos a honra de tê-lo conosco aqui, congregando em nosso ministério. Irmão, é uma honra. Um homem que já esteve à frente por 4 vezes da nossa convenção, da Cadesgo. Eu fui levado a evangelista, a pastor, quando o pastor Efraim era o presidente da convenção. E naquela época, pastor Efraim, dava gosto ir para a convenção ser consagrado, porque tinha entrevista. Pastor Rezende, algumas vezes, quando eu fui consagrado, pastor Rezende lá de Santa Helena, né? Filho do saudoso pastor Jonas, é isso? Jonas não? Isso, José Paniago. Pastor Rezende era o presidente da comissão, né? E nos entrevistou, passamos. E glória a Deus, né? Porque